A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima, você está no canal Boas Notícias e nós estamos com mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical Lições de Adultos. E neste trimestre, que é o segundo trimestre de 2025, que está encerrando agora com a lição 13, estivemos estudando o Evangelho de João. O tema do trimestre, e o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor. Então, fizemos aí uma caminhada, uma visão panorâmica de todo o Evangelho de João, e realmente foram lições riquíssimas para todos nós. Chegamos agora à parte final do livro, vamos para o capítulo 20 deste livro tão abençoado, desta carta, deste Evangelho, escrito por João, tá? A lição 13 para 29 de junho de 2025 tem o assunto Renovação da Esperança, como você pode ver na tela logo aqui atrás. Diz assim o textuário. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. João 20 e 26. A verdade prática nos diz: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. A leitura bíblica em classe da nossa lição encontra-se em João capítulo 20, versículos 19, 20 e depois do 24 ao 31. Diz-nos assim a nossa leitura bíblica. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Graças a Deus. Assim como os discípulos enfrentaram dúvidas, medos e incertezas, também enfrentamos desafios semelhantes em nossa jornada de fé. A aparição de Jesus após a ressurreição renovou a esperança e trouxe alegria, fortaleceu a convicção dos discípulos, mesmo em momentos de fraqueza. Essa mesma presença viva de Cristo pode transformar nossas vidas hoje, trazendo esperança renovada e fé inabalável. E a palavra-chave desta lição é exatamente a palavra esperança. Diz-nos assim a introdução. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez da tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Graças a Deus. Muito bem. A nossa lição está subdividida em 3 tópicos. O primeiro, a aparição de Jesus Cristo. O segundo, a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. E o terceiro, a aparição de Jesus, convicção fortalecida. Graças a Deus. Temos
algumas palavras em destaque aqui nesta lição. Eu coloquei pelo menos 5 palavras que nós podemos destacar, que você, professor, pode destacá-las aí com seus alunos em sala de aula. E você, aluno, que está a assistir esse vídeo também, fazer um bom estudo colocando essas palavras em evidência. Então, algumas palavras de destaque nesta lição. A palavra esperança, a palavra alegria, a palavra convicção, a palavra paz e a palavra ressurreição. Vou repetir: esperança, alegria, convicção, paz e ressurreição. Essas 5 palavras permeiam aí o cerne desta lição, tá certo? Muito bem. Então, vamos tratar destas palavras. Você acompanha direitinho o texto aí na sua revista e vamos falar um pouquinho destas palavras, porque nos 3 tópicos essas palavras têm a ver com tudo o que vai ser ministrado, exatamente porque o assunto da lição é renovação da esperança. Podemos dizer de forma bem singela que a palavra esperança significa esperar mais confiança. A junção das duas. Esperar mais confiança. Não necessariamente significa isso, mas você e eu podemos adotar ela com esse sentido, certo? Esperar com confiança. E aí a gente lembra-se logo lá do Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Muito bem, então vamos tratar destas palavras aqui. Já que o segundo tópico fala sobre esperança e plena alegria, a outra fala sobre a convicção fortalecida, vamos tratar dessas 5 palavrinhas. A primeira, então, é esperança. Esperança, do latim spes, S-P-E-S, do latim spes, que de spes vem o verbo esperare, que é exatamente isso que você já está sabendo em português, esperar. Tá? Por isso que também citei o Salmo 40. Agora, esperare, ou que vem de spes no latim, spes significa confiança em algo positivo, algo bom que vai acontecer, certo? No grego, a palavra para esperança, que é irene, significa esperar tanto coisas boas quanto ruins. Você está esperando, digamos, uma boa notícia. Agora, dependendo da situação, você já está se preparando para uma má notícia. Vai que o parente está internado na UTI e tudo está numa situação difícil, você já se prepara para uma notícia ruim. Então, a palavra no grego é o esperar nos 2 sentidos, tanto no positivo quanto notícia ruim, negativa, tá? Mas no latim é mais para confiança em algo bom, algo positivo, certo? Já no hebraico a palavra é tikvah, que tem inclusive no hino de Israel, tikvah, que é também esperar, mas um esperar ansiosamente, até aquela esperança, mas não uma esperança assim, digamos, sem muito desejo. Essa tikvah, essa esperança, é aguardar ali com boa expectativa, ansiosamente, desejando mesmo que aconteça, certo? Então é isso aí, é mais assim, abrangente um pouquinho no hebraico o sentido. Certo? Anotou aí tudo? Beleza. A segunda palavra que podemos destacar nesta lição é a palavra alegria. A palavra alegria, do latim alacer, A-L-A-C-E-R, alacer, que significa vivacidade. Exatamente. Você já viu alguém alegre com cara de morto? Alguém alegre com cara de acabrunhado? Alguém alegre com cara de cansado, fadigado? Não. Quem tem uma expressão de alegria tem uma expressão de vida. Embora a pessoa possa até estar doente, mas quando ele demonstra alegria, ele demonstra vivacidade. Então a palavra alegria indica vivacidade, leveza, indica ânimo positivo e também bem-estar. É isso aí que é a alegria que Deus nos dá.
É uma alegria completa que o mundo jamais pode tirar. Essa vivacidade, essa leveza de espírito, esse ânimo positivo, esse bem-estar. Essa é a alegria que Deus nos dá. Essa alegria que no meio dos problemas, das dificuldades, mas como temos a certeza da salvação, temos a convicção do retorno de Cristo para buscar a sua igreja, então preservamos a nossa alegria. Paulo e Silas estavam na prisão, tinham sido açoitados e tinham tudo para estar murmurando e reclamando. Mesmo porque Paulo, por 2 vezes, planejou ir pregar para um determinado lado, né? E o Espírito Santo impediu que eles fossem. E para o lado que veio a visão dizendo, atravessa Macedônia, ajuda-nos, aí vai lá, expulsa um demônio na cidade de Filipos, vão presos, apanham, são surrados por isso, tinham tudo para reclamar, mas estavam cantando e os outros presos escutando. Deus manda um terremoto diferente, que não derruba nenhuma casa, apenas abre um portão. E naquele momento ali, o carcereiro vem, e você já sabe da história, está em Atos 16, e quando ele vê que ninguém fugiu, pergunta, senhores, o que devo fazer para ser salvo? A alegria da salvação que Paulo e Silas tinham contagiou aquele ambiente, aquele homem desejou aquela salvação. Por causa da alegria demonstrada por eles, onde tinham tudo para reclamar, murmurar e chorar, eles, perto da meia-noite, estavam cantando louvores a Deus. É a alegria que a prisão não tira, que o chicote não tira, que a perseguição não tira, que nada nesse mundo pode tirar. É a alegria que Deus nos dá, esse bem-estar de espírito, esse bem-estar emocional, de poder ter essa certeza de salvação. E aquele homem recebeu. Anos depois, tempos depois, Paulo escreve carta aos Filipenses, lá para a cidade onde ele apanhou e foi preso junto com Silas, ficou lá. Um grupo de servos de Deus, continuando a obra do Senhor naquele lugar. Muito bem. Só tem uma pessoa que vai ficar satisfeita em ver você e eu com cara de tristeza. É o inimigo das nossas almas. O Senhor nosso Deus quer nos ver alegres. Bom, outra palavra então, que está aqui em destaque, é a palavra convicção. Convicção. E de forma indireta podemos ligar a palavra convicção à palavra fé. Fé. Por quê? Porque convicção também é certeza, certeza. E o que é fé, conforme está em Hebreus, é a certeza das coisas que não se veem. Então, nesse sentido, a palavra convicção está, de certa forma, apontando para a palavra fé. Porque a palavra convicção indica uma certeza. A palavra convicção vem do latim convincere. Convincere. Isso que é vencer. Tá vendo? Convencer ou superar. Superar um obstáculo, superar uma dificuldade, superar alguma coisa, alguma prova, tá? Então, convencer dá origem à palavra convicção. Então, quando eu digo que eu estou convencido ou que eu estou convicto, eu posso dizer que eu estou vencido pela certeza. Eu tenho certeza disso, eu estou convicto disso aí. Eu estou convencido, eu estou vencido pela certeza. E vamos colocar de forma mais direta e simples. Convicto é sem dúvidas. Pronto, não tenho dúvida. Quando eu digo eu estou convicto, eu estou convencido, eu estou dizendo não tenho dúvida. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta é uma palavra que está aqui, a aparição de Jesus, convicção fortalecida no terceiro tópico. Os discípulos que estavam um tanto quanto amedrontados, como diz aqui na leitura bíblica, de portas fechadas, ainda lá em Jerusalém, naquela tarde, depois de Jesus ter sido ressuscitado pela manhã, à tarde eles ainda estavam com as portas fechadas, com medo dos judeus, estava muito recente tudo, o que tinha acontecido, mas quando Jesus aparece e diz, Pai seja convosco, então a convicção deles, entendeu? A fé, a certeza deles foi novamente reavivada, foi fortalecida. Graças a Deus. Bom, a outra palavra é a palavra paz. A palavra paz. Jesus chegou dizendo, a paz seja convosco. De novo, paz seja convosco. Terceira vez, paz seja convosco. E ele já tinha dito antes, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá.
Então ele chegou e disse exatamente: paz seja convosco. Porque ele sabia que eles estavam aflitos, estavam preocupados, estavam chorosos, estavam com medo e eles precisavam de paz. E paz veio do latim pax, que significa tranquilidade. Quando Jesus chegou e disse: paz seja convosco, o que você está dizendo? Fiquem tranquilos, não se desesperem. Fiquem tranquilos, que a tranquilidade seja convosco. Paz também no latim significa ausência de guerra. Mas no hebraico, e eu quero fazer até um concerto bem aqui, ainda agora há pouco falando sobre esperança. Eu falei da palavra eirene, que é paz no grego, e eu falei como se fosse esperança. É outra palavra, esperança no grego. Me perdoe isso aí, já estou fazendo logo a correção, tá? Tantas palavras que a gente vai... Então, voltando aqui. A Eirene Kyrios, a paz do Senhor, no grego, tá? Mas no latim, pax significa tranquilidade e ausência de guerra. Mas já no hebraico, a palavra paz, que é shalom, que muita gente conhece, e erroneamente faz uma saudação dizendo shalom Adonai, achando que isso significa a paz do Senhor no hebraico, e não é, mas isso já seria para uma outra aula, né? Shalom Adonai são apenas duas palavras, a palavra paz e a palavra Senhor, mas se você falar isso para um judeu, ele não vai saber, vai soar para ele tão estranho como eu disser assim, caneta, livro. Como se eu dissesse assim, teto, sofá, TV. Duas palavras, mas as duas juntas, Shalom Adonai, não tem um significado, precisa usar a forma correta, Shalom Me Adonai, ou Shalom Adonai, que aí muda totalmente. Uma significa a paz que vem do Senhor e outra a paz que pertence ao Senhor. Aí aproxima-se mais ou menos com aquilo que a gente pretende aqui quando falamos no Brasil, Shalom Adonai, tá? Então, tudo bem. A palavra Shalom indica bem-estar, indica também a ausência de guerra, mas tem algo mais. O Shalom significa plenitude. Como assim? Inteireza. Quando eu digo shalom para a pessoa, eu estou desejando que ela esteja inteira. Inteira em que sentido? Ela esteja completamente, ela esteja plena, sem falta de nada. Então, shalom pode indicar isso também, que não tenha falta de nada, que você seja inteiro, que você seja pleno. E, plenamente no teu espírito, na tua alma, no teu corpo, você não tenha falta de nada. Quando você não tem falta de nada, você está em paz. Você não está faltando a saúde, está em paz. Não está faltando alimento, você está em paz. Não está faltando vestes, você está em paz. Não está faltando nenhum membro da família, você está em paz. Não está faltando saúde, você está em paz. Então, a palavra shalom tem mais esse significado, certo? Essa paz que é o desejo de que a pessoa não tenha falta de coisa alguma, tá bom? Muito bem, e essa paz só Jesus pode dar, somente Ele. E a outra palavra, para concluirmos aqui, é a palavra ressurreição. E ó, a palavra ressurreição é diferente de ressuscitação. É diferente tanto na escrita quanto no significado. Uma é mais usada para termos médicos e a outra no sentido espiritual e de transformação. Por exemplo, a palavra ressuscitação pode ser usada quando chega uma pessoa, morre ou não morre, chega no pronto-socorro do hospital ou já estava internado há alguns dias, começa ali a dar uma parada cardíaca aí, a equipe médica vai fazer todo um processo de ressuscitação. Trazer a pessoa de volta à vida. Trazer ele de volta à vida, mas não houve transformação. Se nós formos analisar direitinho, Lázaro, ele não passou por uma ressurreição quando Jesus chegou lá e disse, sai, vem para fora. Ele passou por uma ressuscitação, porque voltou à vida no mesmo corpo, mas não houve transformação. Quando Jesus disse Talita cumi, para a meninazinha que estava morta, e a menina voltou à vida,
ela voltou à vida no mesmo corpo, do mesmo jeito, sem mudança nenhuma. Houve ali uma ressuscitação. Estou explicando a diferença dos termos. Se você usar a palavra ressurreição, inclusive está no texto bíblico em português, não tem problema. Mas, na verdade, quando a pessoa volta à vida sem nenhuma transformação no seu corpo, então foi uma ressuscitação. Quando ele volta à vida e esse corpo passou por uma transformação, como Jesus disse para a mulher que chegou lá perto dele, ele disse: opa, não me toques, estou sendo glorificado. Ali ele passou por uma transformação. Ele não apenas voltou à vida, mas voltou num corpo transformado. Nesse sentido, Jesus é as primícias dos que dormem. Dentre os mortos, ele é o primogênito, o primeiro que voltou à vida com um corpo transformado. A segunda vez que isso vai acontecer será por ocasião do arrebatamento da igreja, que os santos que morreram em Cristo vão ser ressuscitados em um corpo transformado. Não apenas vão voltar à vida no mesmo corpo como era, mas num corpo transformado. E isso sim é de verdade e de fato ressurreição. Então, para grifar, para marcar aí na sua mente, ressurreição é voltar à vida num corpo transformado. Ressuscitação, voltar à vida no mesmo corpo mortal como era e com seus defeitos, do jeito que era antes de morrer, tá certo? Muito bem. E juntando tudo isso, nós temos a bendita esperança chamada de arrebatamento, que será o momento exatamente quando acontecerá essa ressurreição dos que morreram em Cristo e vão voltar à vida num corpo transformado. Essa é a nossa bendita esperança, o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus para buscar o seu povo e o que pode acontecer a qualquer momento. Estamos esperando Jesus para hoje. Temos essa renovação da nossa esperança, pois ele prometeu voltar. Se Jesus tivesse morrido, não tivesse voltado à vida, estaria um tanto quanto complicado para a gente pregar essa verdade, essa doutrina do arrebatamento e da ressurreição. O Buda morreu e não ressuscitou, e os seus seguidores, acredita-se que tem um dente do Buda em um país lá da Ásia, onde as pessoas pagam um certo valor e faz uma fila para ver a alguns metros de distância, dentro de uma caixa de vidro, um dente em cima de uma almofada como se fosse uma joia, e pessoas de fuzil, de armas ali guardando. Para eles é uma preciosidade, e apenas as pessoas passam ali depois de um dia numa fila e olham por 2 segundos porque a fila tem que andar e ficam felizes da vida porque viram um dente do Buda. Lá em Meca, na Arábia Saudita, está os restos mortais do Maomé, do Mohammed, o que fundou o islamismo, e uma capa, e também as pessoas acreditam que ele é um profeta e fazem fila para ir naquela cidade, e os muçulmanos vão lá e tudo mais, e tem essa certeza que ali estão os restos mortais do Maomé, então considera aquele lugar um lugar sagrado. Mas estão lá os seus restos mortais. O Allan Kardec, que fundou o espiritismo kardecista, seus restos mortais estão lá na França, lá em Paris, no cemitério. Bom, os fundadores das religiões aí todos morreram e não voltaram à vida. Apenas o cristianismo genuíno e verdadeiro tem o seu líder maior, vivo. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós temos a nossa esperança renovada. Temos a renovação da nossa esperança. Se ele não tivesse ressuscitado, como diz o apóstolo Paulo ali no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, eu até oriento você a dar uma lidinha nesse capítulo que fala sobre a ressurreição. Ele diz: se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação e a nossa fé. Todavia, como ele ressuscitou, cremos também que os que morrem em Cristo vão voltar à vida, vão ressuscitar. Temos essa esperança renovada sempre, porque a nossa esperança não morre jamais. Ela não é a última que morre. Eu posso morrer, qualquer crente em Cristo pode morrer, mas a esperança não morre com a gente. Ela permanece viva, permanece de pé, porque não está fundamentada em promessas do homem, ela está fundamentada na palavra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nunca falhou e nem vai falhar.
Foi bom estar com você em mais um trimestre, que Deus te abençoe. Você que assistiu até aqui, muito obrigado pelo carinho. Ore por nós, nos ajude aí, tá? Comente aqui embaixo alguma coisa, de onde você está nos assistindo, dê a sua opinião, a sua crítica, de qualquer forma, nos ajude aí. Curta, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante, tá certo? E que Deus te abençoe, uma ótima escola dominical. Se Deus quiser, estaremos juntos novamente com os nossos subsídios no próximo trimestre, estudando o livro de Atos e a Igreja em Jerusalém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.